Deputado, a Câmara deve votar nesta semana a proposta de nova regra fiscal, vai substituir o teto de gastos. A urgência foi aprovada na semana passada com um placar bastante folgado, né? O que eu queria saber na reunião de líderes que está por ocorrer, os senhores preveem alguma mudança significativa ou é só mudançazinha de texto? E o senhor espera ter um placar tão alargado quanto o da semana passada, ou é possível que o placar seja mais miúdo? Vejam, a nossa orientação, isso foi o ministro Haddad deixou claro para o relator da matéria, e ele vem agora 10 horas para a reunião aqui com os líderes da base, depois com o presidente Arthur Lira, é que o texto que saiu da reunião de semana passada, da terça-feira à tarde, na casa do Arthur Lira, com o ministro Haddad e a nossa presença, é o texto ideal para ir a voto, que foi, a urgência foi votada a partir desse texto. Na nossa opinião do governo, qualquer mexida para um lado ou para outro, ele pode desagregar, o trem pode descarrilhar, isso não é bom para o país, porque todos declararam que essa matéria interessa ao país. É claro que é uma proposta do governo, porque o governo tem a responsabilidade de governar. Nós acabamos com o teto de gasto que foi o maior, o governo anterior furou ele a todo instante, e estamos pensando agora uma regra perene, permanente, que vai dar previsibilidade, credibilidade e estabilidade para o país. Então, a nossa orientação, Josias, é votar o texto tal como foi acordado. Segundo, a nossa previsão é o mesmo placar. Pode variar para cima ou para baixo, mas eu acredito que o placar será o mesmo, porque há esse compromisso unitário aqui da casa. Evidentemente, não é unanimidade, porque tem uma grande parte do PL que não vota, o PSOL também não votou na urgência, mas a maioria do parlamento, da Câmara, está disposta a entregar essa proposta ao ministro Haddad para que as coisas comecem a se encaixar e aí sim baixar essas estratosféricas taxas de juros que elas sim podem comprometer o crescimento da economia brasileira. E como é que está o convencimento, né, aos deputados a estar nessa votação ao lado do governo, deputado? Porque muitos se falam, isso envolve a distribuição de emendas, isso envolve a distribuição de cargos. Até conversando aqui com o deputado Zeca Dirceu, recentemente, ele até falando, não é, essa liberação das emendas faz parte do jogo, é isso mesmo, é, que acaba sendo entendida por alguns como compra de votos. Como é que o senhor vê essa negociação do governo Lula, nesse terceiro governo Lula, que segue às vezes os mesmos moldes do que aconteceu com o governo Bolsonaro e que Lula até apontou como um caso de corrupção gravíssimo na análise dele? Veja bem, o que tinha no governo anterior, que nós derrotamos nas urnas, era o tal do orçamento secreto. O governo Supremo decidiu acabar. A partir disso, nós começamos a dar transparência à execução do orçamento naquilo que os parlamentares têm direito. Todo o RP9, que era o orçamento secreto, foi para 50% para as emendas impositivas dos parlamentares e 50% para os programas do governo. Não tem nada de errado nisso. Isso aí é uma preliminar da relação do parlamento com o executivo. Evidentemente que na negociação política, por exemplo, eu mesmo conversei com o PL, nós tivemos 29 votos do PL. Então, esses parlamentares do PL querem ter aproximação com o governo. E assim nas outras bancadas, como temos em algumas bancadas, não tem unanimidade, ainda que o partido esteja na base do governo. É natural, é normal, e a orientação do governo é compromisso feito com a aprovação da PEC da transição é para ser cumprido. Emendas individuais impositivas é para serem cumpridas, executadas. Não tem nada de mal feito nisso e nem não tem nada que não seja transparente. Todo mundo entra no sistema e vê. O deputado Guimarães tem quantas emendas no Ceará, para quais municípios, etc. E vinculando as emendas aos programas de governo. Acho natural e nós estamos operando politicamente para consolidar com base nesse que sempre foi da República, da redemocratização do país, do governo Henrique Cardoso até hoje, esse é o mecanismo que você constrói a base aqui dentro. Mas É um essa fato absolutamente distribuição, natural e deputado, normal. essa distribuição e a prioridade dessa distribuição, ela está atrelada ao voto desse deputado ou ela está atrelada à necessidade desse lugar? Quer dizer, porque o que dá Se a você entender
é isso, quer dizer, vamos dar as Não, emendas àqueles parlamentares. Como é que fica isso? uma coisa é dar a entender, outra coisa é acontecer na realidade, Fabíola. Se você pegar os dados já divulgados, tudo que nós pagamos nos restos a pagar é para todo mundo, do PL, do PT e todo mundo. Olha aí, são mais quase 5 bilhões que foram pagos de restos a pagar, que ficaram, era para ter sido pago no governo anterior. Nós não fomos identificar quem votar, quem está votando com o governo, não. É um direito do parlamentar. As emendas que ficaram empenhadas e não pagas no governo anterior. Tudo está sendo pago, independente de ter votado num marco, Tem novo tem marco uma fiscal coisa ou não. uma coisa que causa um certo incômodo, né, deputado? Porque o senhor diz é um direito do parlamentar. De fato está lá na lei, inclusive tornou-se parte dessas emendas, a execução se tornou obrigatória, né? Mas é também um direito do contribuinte que essa verba seja aplicada adequadamente, né? O senhor diz, não tem mal feito. Tem muito, né, deputado? Não é de agora, mas a Codevasf se transformou num ninho de irregularidade. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal. Uma investigação após a outra. Então, tem dinheiro que vai para a saúde, a pessoa se tranquiliza, puxa, estão investindo na saúde. Aí você vai olhar lá, tem cidade que tem intervenção cirúrgica, ortopédica, com um número 3 vezes maior do que o número de habitantes. Estão entregando máquina máquina agrícola numa cidade que precisa de carro de lixo. Quer dizer, e os desvios estão sendo detectados, né? Josias, deixa eu te Como, falar. como fazer compatibilizar isso que o senhor está dizendo? O parlamentar tem o direito e é razoável que o parlamentar envie dinheiro para o seu reduto eleitoral e tal. Como compatibilizar isto com a execução correta da verba, sem irregularidade, sem desvio? Ô, Josias, o que eu disse é que na relação entre executivo e parlamento, na liberação das emendas, não tem nada de mal feito. Eu não estou dizendo que lá na ponta, lá na execução, não tenha, porque aí cabe os órgãos de controle investigar, para corrigir, para o meu argumento não ser modificado. Eu estou dizendo que na relação daqui, hoje, do parlamento com o governo, não tem nada de mal feito, porque tudo está com transparência. Bom, não é o governo que fiscaliza, é os órgãos de controle, os tribunais de contas dos estados, a CGU, que tem operação permanente de avaliação, a Polícia Federal, como você está falando da Codevasf. Não estou dizendo que não tem. Se tem, tem que punir. Eu sei da história das máquinas e etc. e tal, mas acho que o que para nós é fundamental é estabelecer uma relação sadia, transparente. O parlamentar tem um direito e as emendas serem liberadas, isso não tem nenhum ato, nenhum mal feito. Estou falando nesse aspecto. Mas, evidentemente, cabe os órgãos de controle investigar se lá na ponta está havendo ou não desvio.